Minhoca, o Ceará precisa de um primeiro volante para essa Série A. Tá? Começa o ano com o Richardson. E aí é inevitável. A gente vai ter aqui daqui a pouco um slide sobre mercado. Mas a gente já falou da saída de David Ricardo e a gente é inevitável que fale, talvez aqui agora, Minhoca, sobre perder Baralhas, que já estava treinando, não sei se treinando, mas fazendo exame, já estava Basicamente já estava treinando, né? no clube, né? Já estava dentro do Ceará. Era um jogador que seria anunciado. Um dos que Léo Condé falou, né, na entrevista recente que contaria com o jogador. E o jogador num dos parece anos 90, né? Balão dos anos 90. Tá num clube, de repente pega um avião e aparece em outro clube. Baralhas será jogador do Vitória, tá? Tem esse balão aí de um volante que parecia chegar para assumir uma carência clara no elenco do Ceará, né? Então, Richardson aparece aí como titular no primeiro jogo e é ele mesmo, né? É o que tem para hoje, né, Minhoca? Com essa saída de Baralhas. Se você for imaginar qualquer outra composição, a gente vai chegar no Ceará do ano passado, quando, por exemplo, Lourenço era o camisa 5, né? Era o primeiro homem da saída. Ali nos primeiros jogos, até porque Richardson, na temporada passada, quando começou, era um jogador que o Ceará tentava negociar, tentava emprestar, tentava saber se tinha alguém que pudesse pagar parte do salário para ter o Richardson. Então, essa notícia, né, que foi logo após o jogo, veio uma nota do Ceará, né, falando que o Lucas Drubsky e também o Haroldo, que são do departamento de futebol do Ceará, fariam um pronunciamento, gerou uma certa estranheza, porque não sabia se o teor, né, dessa situação, até a gente descobrir. E aí é que tá, né? Você analisar também pela maneira como a pessoa fala, é difícil saber se foi algo que irritou, mas o que aparenta é que irritou muito, muito, muito o departamento de futebol do Ceará. A maneira como o Haroldo colocou a situação já era dizendo assim, ó, para evitar qualquer tipo de fofoca, apesar dele não ter detalhado o motivo real de ter acontecido, o que o Ceará colocou foi o seguinte: o Atlético Goianiense descumpriu o acordo que a gente tinha estabelecido com eles sobre a questão do Baralhas. Então, se, no caso, né, aparece o Vitória oferecendo algo a mais, isso obviamente deve ter irritado muito, até porque o jogador já tinha se apresentado, já tinha feito os exames médicos, já tinha feito os primeiros treinamentos. E eu acho que seria uma grande aquisição do Ceará para ser titular, na minha avaliação. Baralhas seria uma peça fundamental para o Ceará desse ano, mas devido a isso, e aí também não sei o quanto isso envolve o próprio atleta, ou se foi uma coisa do próprio clube, do Atlético Goianiense, né? Porque é bom lembrar, acho que teve isso em 2023. O Atlético Goianiense teve no Elton Rato, que hoje está dando Vitória, uma especulação muito grande por ele. Por exemplo, o Fortaleza ofereceu até mais dinheiro do que o São Paulo. Mas o Elton Rato disse, eu quero ir para o São Paulo. Então, por mais que o Atlético Goianiense quisesse negociar o Elton Rato com o Fortaleza, pesou a decisão do atleta. Nesse caso, eu não sei se pesou a decisão do atleta, até porque o jogador estava no Ceará, né? Já estava treinando, já tinha sido apresentado aos companheiros ali, mas realmente o Ceará veio a público dizer que não há nenhuma situação como essa e devemos... Vitória está garantido, né? Você já tem essa certeza, né, Fred? Porque, assim, pelo que eu sei, seria o Vitória. Eu não sei nem se foi dado como certeza que era o Vitória, porque Minhoca, na prática... não está cravado pelo Vitória, né? Mas está cravado aí por jornalistas e vários perfis. então pronto. Já ganhou a rede, já. Não, diz que está inclusive lá então, já, né? Então. Já tá em Salvador, já está no... Enfim, em todo caso, o Ceará... Já está acontecendo, só para colocar o que a gente fala, balão é isso aí, tá? Assim, do que a gente fala, assim. Isso. O cara tá num clube, assim, essa situação realmente é... E acho que até para quem faz o próprio jogo, engraçadinho e tal, mas pro jogador fica, assim, sucesso para ele no novo clube, sucesso no Vitória, se for o caso, mas fica bem pro mercado e, sobretudo, para ganhar novas chances, assim, né?
você perde um pouco de confiança, né? Tem um limite até É. onde vai a negociação. Né? Tem hora que você aceitou a negociação e você... Isso. O jogador já tá lá, já, né? Já fez isso. Porque é aquela coisa. Ah, mas não assinou, então não era garantia. Pô, mas é aquela coisa do bom senso. Se for um valor a mais e tudo mais, enfim, situações que realmente acabou ficando muito mal a situação, e não à toa. Deu para notar, né, nessa fala do Haroldo, lá, o diretor de futebol do Ceará, o quanto realmente o Ceará ficou muito irritado com essa situação, até porque era um jogador que ele já contava e acredito que já para ser utilizado aí já nos próximos jogos. Ou seja, o Ceará vai ter que, de novo, ir no mercado buscar um jogador titular para essa posição. Assim, na minha avaliação, o Richarlison terminou muito bem a temporada, né? Até falando um pouco do jogo dele hoje, acho que ele fez também um jogo bom e tal, mas, na minha avaliação, o Ceará tem que trazer um jogador mesmo. Assim, o Ceará tem que pensar agora, todas as contratações que tem que vir agora para o Ceará, tem que ser jogador, pelo menos na teoria, a gente nunca sabe a prática, na teoria para ser titular. Jogador que chega para ter a camisa como titular ou para ter mais preferência do que os jogadores que hoje estão no elenco. Então, com essa saída do Baralhas, né, com a não confirmação do Baralhas, o Richarlison vai estar sendo utilizado, e aí, vez ou outra, a depender do contexto, do desgaste dos atletas, vai ter que fazer algumas formações e que não há esse camisa 5, e aí pode utilizar o Sobral, porque até mesmo o Richarlison não é só o homem da saída, às vezes ele é um jogador que vai ao ataque, e aí há um revezamento. Então, houve momentos do jogo de hoje que o Sobral guardava mais posição, o Richarlison saía mais. Então, o próprio Dieguinho, por exemplo, é um jogador que pode fazer essa função, e o Richarlison ser mais liberado, o Sobral fazendo uma cobertura ali pelo lado direito. Então, como o Ceará hoje tem um grupo bastante eclético, né? Jogadores que sabem fazer mais do que uma função, dá para ir fazendo algumas composições. O próprio Dieguinho. Mas é bom lembrar, o Rafael Ramos está lesionado e o Bruno Tubarão não está ainda nas melhores condições. Então, teoricamente, o Dieguinho, né, está lá na lateral direita, não pode ser puxado para essa volância. Mas o Richarlison, então, e aí é que tá. Eu né? não gostei do primeiro tempo. É isso que eu ia falar. O primeiro tempo do Richarlison não me agradou muito, não. Eu confesso que houve momentos que eu acho que eu senti que ele não estava tão bem. No momento que o Ceará começa a cair de rendimento, para mim ele é até um dos jogadores mais importantes do time, assim, em termos de começar a se impor em muitos momentos. Porque o Ceará começou a perder muito meio de campo, e o Richarlison, que aí é a qualidade dele como atleta, né? Nesse contexto, quando vai precisar de ter um jogador mais de recuperação de bola, um jogador para matar a jogada, o Richarlison acaba sendo essa peça importante. Então, pegando o primeiro tempo dele, que eu senti um pouco mais abaixo, eu estou muito monocromático nessa coisa aí, eu vou colocar também no amarelo para ele, porque eu acho que ficou uma coisa pela outra, sabe? O primeiro tempo dele, eu senti que faltou um pouco de melhor movimentação para ele, de uma maneira geral, mas no segundo tempo já achei que ele foi bem importante em muitos momentos ali do segundo tempo, quando o Ceará começou a cair do rendimento e ele passou a ser um jogador, na minha avaliação, mais importante ali na recuperação de bola que o Ceará necessitava.